Nós vamos encerrar esse primeiro módulo dos tópicos essenciais falando sobre mortalidade relacionada à reposição volêmica. E por que a gente separou esse tópico? Porque ele adquiriu uma importância muito grande nos últimos anos. Porque quando a gente começou a analisar o desfecho dos nossos pacientes em relação ao que acontece com os nossos pacientes 30 dias depois, 1 ano depois, 5 anos depois e 10 anos depois, pacientes submetidos à cirurgia / anestesia, a gente encontra alguns fatores que levaram a um desequilíbrio que aumentaram a morbidade e a mortalidade a médio e longo prazo. E a reposição volêmica hoje, dita terapia dirigida por meta, em 10 anos, reparem o que eu falei, em 10 anos, ela reduz significativamente a mortalidade em pacientes em que a terapia de reposição volêmica, de transfusão, de droga vasoativa foi utilizada utilizando esses critérios. 10 anos, aquilo que a gente faz hoje pode ter uma repercussão tão tardia assim. E quando eu olho repercussão tardia, a gente olha agora os pacientes de maior risco. Porque se eu aumento a morbidade, aumento a mortalidade desses pacientes, esses pacientes também vão ser submetidos a outros procedimentos decorrentes dessas complicações. E eu vou aumentar o meu custo na saúde pública. E é isso que tem dito. Esse pequeno grupo de pacientes chamados de risco, baixo, médio ou alto risco, que compõe em torno de 12, 15, 20% daquela população que a gente atende no nosso centro cirúrgico, eles consomem em torno de 75% até 80% de todo o dinheiro que um país gasta com os pacientes cirúrgicos. Ou seja, os outros 85%, 80% você consegue cuidar deles em torno de 20% do seu budget. Então, ações que a gente faça nesse grupo desses pacientes tem uma enorme repercussão do ponto de vista financeiro e monetário, tem uma enorme repercussão do ponto de vista social e tem uma enorme repercussão do ponto de vista de saúde pública. Consequentemente, é assim que eu tenho que estar pensando quando eu estou lá fazendo o meu procedimento. Que aquilo que eu estou fazendo está dentro de um conjunto de pacientes sendo submetidos à cirurgia pelo mundo afora, em torno de 300, 320 milhões de pacientes, que compõem o cenário dos pacientes cirúrgicos e que nós todos podemos, se utilizarmos as medidas e a forma correta de cuidar desses pacientes, evitar essas complicações. Até alguns anos atrás, a gente achava que era fisiológico o nosso paciente ganhar 5, 6, 7, 8 quilos, 9 quilos de peso depois de uma cirurgia de um aneurisma de aorta. Só que esse doente ficava 10 dias na terapia intensiva. Ele entrava e saía da ventilação mecânica, ele entrava e saía da diálise, ele tinha complicações neurológicas, você descia 3, 4 vezes durante a semana para fazer tomografia e ressonância desse paciente porque ele tinha alterações neurológicas e elas não estavam muito claras. Eram alterações metabólicas, eram alterações endócrinas, eram alterações hidroeletrolíticas e ácido-básicas num conjunto que gerava uma série de complicações para o meu paciente que ele não precisaria daquelas complicações. Desde que eu entendesse que eu fizesse provavelmente uma reposição volêmica, hoje, nos dias atuais, olhando um aspecto, efetivamente o que o doente precisa e quanto ele precisa. E naqueles pacientes que têm sangramento grave e que lá atrás a gente repunha um monte de líquido para depois pensar em sangue, para depois pensar em droga vasoativa, essas 3 condições elas permeiam o seu paciente desde o momento 01. Então, naquele paciente de risco, que tem alterações cardiovasculares, que já tem 45, 50% de fração de ejeção, já tem um clearance já reduzido da função renal, é fundamental que você mantenha a pressão de perfusão. E manter pressão de perfusão nesse doente que não perdeu nada, ou que está perdendo um pouco, é droga vasoativa. É um inotrópico positivo, uma dobutamina. É uma droga vasoativa periférica, como a noradrenalina. Então não há nenhum problema que você, desde o momento 01, instale uma medicação como essa para manter a estabilidade hemodinâmica, porque essa estabilidade hemodinâmica vai fazer com que você tenha mais equilíbrio na sua reposição volêmica. Você não vai ficar oscilando toda hora entre aumentar um pouco de volume, muito mais volume, porque o seu doente tem alguma alteração hemodinâmica, sendo que ele não tinha substrato para você fazer essa reposição volêmica. Então a gente já sabe hoje que do ponto de vista endócrino, metabólico, renal, equilíbrio ácido básico, essas complicações todas repercutem nos vários sistemas e nos vários órgãos do nosso paciente.
Então essas complicações no pós-operatório não vão só dar alterações de edema e inchaço. Excesso de líquido também compromete a coagulação, a anticoagulação e a fibrinólise. Compromete a perfusão tecidual, compromete a performance cardiovascular. E esse conjunto de coisas é o lado negro da nossa reposição volêmica. É isso que a gente tem que estar atento o tempo inteiro. É que a gente consegue mudar isso. Eu consigo mudar esse cenário que está colocado aqui, de quando eu aumento 20% no meu peso corpóreo, num pós-operatório de um paciente de uma cirurgia, mesmo de grande porte, mesmo que ela tenha perdido muito volume, a mortalidade praticamente chega perto de 100%. É fundamental que a gente tenha um novo modelo de enxergar essas situações e principalmente neste grupo que eu falei para vocês dos pacientes de risco. De novo, a 2174 ela define numa tabela lá quais são os pacientes de risco, quais são os critérios maiores e menores para a gente classificar e o que a gente deve utilizar em termos de cuidado e monitorização no intraoperatório. É fundamental que você reveja isso.